Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de vetores e iniciação à geometria analítica. Capítulo 8, exercício número 8. Vamos ao enunciado. Escreva as equações dos planos tangentes à superfície esférica, x² mais y² mais z² menos 2x menos 5 igual a 0, e que são perpendiculares à reta x menos 1 dividido por 2 igual a y igual a z menos 1. Bom, o objetivo aí é achar equações dos planos tangentes a determinada superfície esférica que foi dada e que são perpendiculares a essa reta. Então, para facilitar o entendimento, vou fazer a representação aí do que temos, do que foi dado, né, e do que queremos encontrar. Então, eu tenho a superfície esférica, foi dado. Vou representar aqui a superfície esférica. Tem o centro C. Aí foi dado uma reta, tá? Uma reta R. E eu quero achar os planos que são perpendiculares a essa reta e que é tangencial à superfície esférica. Então, vou ter duas condições, né? Então, vou representar aqui. Vou ter um plano tangenciando aqui a parte superior da superfície esférica. E vou ter um plano tangenciando a parte inferior da minha superfície esférica. Tá. Então, o que eu quero encontrar é equações desse plano. Então, o que eu consigo tirar de informação? Vamos começar pela reta. Da reta, eu tenho aí que eu consigo tirar a informação de um ponto e de um vetor. Essa é a informação que eu tiro da reta. Eu sei que essa reta, ela é perpendicular aos planos, ou seja, forma 90 graus com os planos. O que eu tenho de informação de um plano? Um vetor normal, né? São paralelos a esse vetor R, que é um vetor aí que está a 90 graus com um plano perpendicular. Então, eu vou dizer que o vetor normal do plano é exatamente o vetor diretor da reta. Então, falando primeiramente aí da reta, né? A reta está na forma simétrica dada por x menos 1 sobre 2 igual a y igual a z menos 1, na forma simétrica. Para quem não consegue enxergar aí quem é ponto e quem é vetor na forma simétrica, a gente pode transformar ela na forma paramétrica, ou seja, igual a um parâmetro. Isola as variáveis. Isolando x, né? X menos 1 sobre 2 igual a t. O 2 multiplica o t e o menos 1 passa somando. Então, fica 1 mais 2t. Isolando o y na equação, aqui a gente tem y igual a t. Permanece só y igual a t. Isolando o z na equação, o menos 1 passa somando, fica 1 mais o t, sendo que esse t pertence aos reais. Então, agora está na forma aqui paramétrica. A gente consegue achar quem é o vetor. Vetor, as coordenadas é o que acompanha o parâmetro. Então, seria para o x 2, para o y é 1 e para o z é 1. E se eu precisar das coordenadas do ponto, as coordenadas do ponto é quem está sozinho. É mais 1 para o x, nada para o y e mais 1 para o z. Então, eu tenho informações aí do vetor e do ponto. Lembrando que o vetor R vai ser um vetor normal que descreve a superfície do plano. Então, agora vamos falar do plano, né? O que é o plano? A equação do plano é AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Essas A, B e C são as coordenadas do vetor normal,
ou seja, A, B e C. Então, eu posso escrever 2 vezes o x, mais 1 vez o y, mais 1 vez o z, mais d igual a zero. Ou seja, a equação do plano é dada por essa equação. O que vai diferenciar um plano de baixo e o de cima vai ser o valor de d. E como que eu acho esse valor de d? Agora eu preciso utilizar aí o conceito da superfície esférica está tangente a esses planos. Eu sei que a distância do centro dela até chegar nesse ponto de tangenciamento, aqui, a distância é o raio aí da esfera, tá? Então, da superfície esférica, eu preciso achar o centro e o raio primeiramente. Então, a gente vai pegar lá, superfície esférica, tá? Que a gente tem aí, que é x² mais y² mais z² menos 2x menos 5 igual a zero. A gente vai fatorar para poder encontrar o centro e o raio. Então, junta as variáveis, x² com menos 2x aqui, coloca um parênteses, aí o y² sozinho, z² sozinho, e a constante menos 5 vai para o outro lado positivo, mais 5. Completa o quadrado perfeito aqui, fica x, aí divide esse valor por 2, então fica menos 1, e fecha o quadrado. É o quadrado do primeiro x², aí menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2x. Aí vai ficar mais o segundo ao quadrado. Então, eu tenho que subtrair esse valor ao quadrado. Então, 1² dá 1, fica menos 1 aqui para voltar até esse termo. Mais o y² mais z² igual a 5. Então, vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y² mais z² igual a 6. Passo menos 1 para lá. Então, eu sei que o centro vai ser, para zerar esse termo, 1 para o x. Para zerar o y, 0. Para zerar o z, 0. Esse é o centro. E o raio é a raiz quadrada ali do valor constante, ou seja, o raio vale raiz quadrada de 6. Tá? Então, como eu tenho raio, eu sei que o raio é a distância do ponto C até chegar no plano. Então, vamos falar aí de distância do centro da circunferência até π. A distância entre o centro da circunferência até o plano tangente vai ser dado pelo módulo de A vezes a coordenada x do centro, mais B vezes a coordenada y do centro, mais C vezes a coordenada z do centro, mais D. Tudo isso dividido pela raiz quadrada do coeficiente a ao quadrado, mais b ao quadrado, mais c ao quadrado. Tudo isso eu sei que vale o raio. Então, utilizando essa equação da distância, podemos escrever o módulo, o A. A gente tem aí que vale 2, o x do centro vale 1, aí mais o B, a gente sabe que vale 1, o y do centro vale 0, mais o C, a gente sabe que vale 1, o Z do centro, a gente sabe que vale 0, mais o D vale o próprio D, tudo isso daí dividido pela raiz quadrada, o A vale 2 ao quadrado, o B vale 1 ao quadrado, mais o C que vale 1 ao quadrado, tudo isso é igual ao raio, que é raiz quadrada de 6. Então, a gente vai ter aqui 0, aqui vai zerar, ali dentro vai ficar um módulo de 2 mais o D, tá? Isso igual a raiz quadrada de 6. Aqui a gente vai ter 1 mais 1, 2, com mais 4, 6. Vai passar para lá, raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6 dá 6. Aqui, como é módulo, eu tenho duas condições. Eu tenho 2 mais D é igual a 6. Então, dessa condição, eu tenho que D, passo 2 para lá, vale 4. E tem a condição negativa, que é menos 2 menos D é igual
a 6. E aí eu vou ter que D é igual, passo o D para cá, fica D positivo, passo 6 para lá, fica menos 6. Menos 2 com menos 6, menos 8. Eu tenho dois valores de D, né? Lembrando que eu teria dois planos para encontrar. Então, vou colocar aqui plano 1, plano 2, plano 1. A gente pode pegar o D igual a 4, então fica 2x mais y mais z mais 4 igual a 0. E o plano 2 fica 2x mais y mais z menos 8 igual a 0. Essas são as equações do plano que está tangente à superfície esférica e perpendicular à reta que foi dada. Bom, eu espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!